Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa formação chamado Sem Desculpas. Já estamos chegando à última aula dessa formação. Quero já agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui, romperam todas as barreiras, estão aqui conosco até a conclusão desse curso. Tenho certeza que você sairá daqui com um outro olhar, com a mente renovada e executando o chamado de Deus na sua vida. Tenho certeza que ao longo deste processo de um mês aí estudando conosco, nos encontros ao vivo, com os materiais didáticos que você recebeu, tenho certeza que você dará frutos, bons frutos para a glória de Deus. Mas vamos lá, para essa última aula, nós queremos trazer uma estrutura e um desenvolvimento para que você possa colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ensinando, para não ficar somente em palavras, não ficar somente em teorias vazias. Não, nós queremos algo mais profundo, nós queremos ver você prosperando em Deus. Então, eu escrevi o seguinte, chamado para essa aula, lembrando logo, café, papel, caneta, para você anotar, não esquecer nada, porque ainda temos um encontro ao vivo, um encontro online, para a gente trazer uma mentoria sobre esse conteúdo que nós vamos estar aplicando aqui agora. Então coloque essa frase em um canto de forma legível, de forma grande, letras maiúsculas, certo? Para que seja bem destacada aí na folha. Chamado sem disciplina vira frustração. Chamado sem disciplina vira frustração. E para o início dessa aula, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que propósito exige disciplina. Deus te chama, Deus já te deu um dom, você está descobrindo a cada aula dessa o chamado, mas precisa de estrutura, precisa de sustentar esse chamado, e esse chamado, a estrutura para esse chamado se chama disciplina. As palavras que eu destaquei aqui é servidão, correr, lutar, subjugar. A disciplina é quando você encara o termo exato sobre escravidão. Como assim? É porque a palavra muitas vezes usa uns termos muito bonitos, servidão, mas a palavra é escravidão mesmo. É você entender que ter um dom é você ser escravo dele. Não escravo no sentido pejorativo, de ser subjugado, de ser maltratado. Não. É de você entender a responsabilidade que você carrega. É você entender que por ter um dom, você não é só abrir a Bíblia em cima do altar e você vai pregar de maneira majestosa. Não. Precisa de dedicação, precisa de estrutura, precisa de metodologia, precisa de sistematização, precisa de organização, precisa de agenda, certo? Precisa de ordem. Então a disciplina é quando você faz aquilo mesmo sem querer fazer. E você faz porque você sabe que tem que fazer. E aí é onde separa
os adultos das crianças. Criança, ele faz o que gosta de fazer. Adulto, uma pessoa madura, faz o que precisa ser feito. Essa tá aí a diferença. Eu não gosto de verdura, mas eu sei que é bom para mim, então eu como verdura. Só isso. Então é você saber o que tem que fazer e fazer de forma excelente. Então, para isso, eu separei a seguinte maneira, esta aula. O crescimento vem através da prática, constância e intensidade. Dentro da neurociência, como nós vimos na aula passada, o cérebro funciona, o cérebro começa a mudar dentro de nós, a nossa forma de pensar começa a mudar através da repetição. Então, quanto mais você repete aquilo, mais aquilo vai se tornando verdade. Não sei se você sabe, mas o cérebro humano ele não sabe distinguir entre a verdade e mentira. Ele só conhece a verdade. Então, se eu digo, sou burro, não sou capaz, não sou inteligente, não vou conseguir, obviamente ele absorve isso como verdade e ele vai produzir hormônios no seu corpo justamente para que isso seja verdade. Então, se você não consegue, para que se frustrar tentando? Então vem a procrastinação. Ah, eu não tenho força, então para que pegar esse peso? Se você não tem força. Então você vai se acomodando. Da mesma forma que, se você começa a repetir palavras como eu consigo, Deus me chamou para isso, eu vou avançar, eu vou conseguir entender. Obviamente o seu cérebro diz, ele entende, ele consegue. Então se ele consegue, então vamos tentar levantar o peso. Então vamos tentar estudar mais um pouco. Eu compartilhei com vocês nas aulas passadas e vou compartilhar de novo. Eu sempre tive uma grande dificuldade em aprendizado. Sempre tive essa dificuldade. Sempre. Porém, eu nunca aceitei isso. Sempre dizia, não, eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu tenho que aprender. Eu preciso aprender. E isso foi se transformando em verdade ao ponto de eu chegar em alguns meses de ler 4, 5, 6 livros por mês. Sem falar da Bíblia, que tem como hábito a leitura bíblica diária. Então, assim, hoje fica mais fácil de entender. Mas porque o meu cérebro sabe que isso é uma verdade, eu consigo. Deus me deu capacidade para isso. Então, esse papo do positivismo é diferente. O positivismo tenta levar você a uma questão mais universo se alinhando, tal, aquela coisa toda, palavras positivas. Porém, na neurociência isso funciona, de fato. Se você diz estou doente, estou doente, estou doente, estou doente, você termina ficando doente. Se você diz sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, termina você tendo uma vida de pobreza. Também não é você dizendo sou rico, sou rico, sou rico, que vai aparecer dinheiro, porque a riqueza não está no dinheiro, está em como você é, como você se sente. Então isso é padrão repetitivo. Então está na hora de você mudar. Pequenas ações repetidas criam novos padrões neurais, nova identidade e novo comportamento. Então está na hora de você colocar no papel todos os padrões negativos que você tem. Por exemplo, acordar e já pegar o celular. Não, começa a partir de agora. Eu vou acordar, o celular vai ficar lá no canto, eu vou ir no banheiro, vou lavar o meu rosto, eu vou abrir a Bíblia, vou meditar, vou ficar em silêncio um pouco, vou orar, certo? Depois eu pego o celular. Faço o teste. Eu comecei fazendo esses testes há muito tempo, quando alguém me falou assim, você sabia que você não sente o gosto de café quando você bebe o café? Na realidade é o seu cérebro enganando você, porque o que na realidade você está sentindo é o açúcar que tem no café. Eu fiquei assim, como assim? Ele disse, passa a tomar o café sem açúcar. Primeiro dia foi horrível, horrorível, certo? Para você entender. Segundo dia, piorou. Terceiro dia, ruim também. Quarto dia, eu comecei a sentir um certo, vamos dizer assim, razão de tomar sem o açúcar. Quinto dia já começou a mudar o sabor das coisas. Sétimo dia estava tomando café sem açúcar, como se tivesse açúcar. E aí eu aprendi a degustar melhor o sabor do café e identificar esse pó de café que eu comprei
é de uma certa qualidade e esse aqui é de uma qualidade melhor. Porque eu não estava mais tomando açúcar, eu estava tomando café, de fato. São experiências que eu fiz para entender isso aqui. Como é que muda os padrões neurais? Como é que eu vou mudar esses padrões neurais? Obviamente, se eu começar a ler a Bíblia, segundo alguns especialistas, aqueles que lêem a Bíblia pelo menos 10 minutos por dia, todos os dias, ele reduz em 60% a depressão. Já imaginou isso? Uma pessoa que ora cerca de pelo menos 10, 15 minutos por dia, ele reduz praticamente 80% a depressão e a ansiedade. Então observe que Satanás está tentando tirar essa qualidade da gente, essa qualidade de vida de parar, mudar a forma de pensar, ok? Porque senão a gente fica de uma forma adoecida, adoecida. Porque hoje é assim, hoje você tenta conquistar as pessoas no Instagram somente através do primeiro segundo. Se a pessoa não gostar de você no primeiro segundo, ela já muda, já não lhe ouve mais. Isso é uma geração adoecida. Por isso nós estamos aqui dizendo, está na hora de você mudar os padrões neurais, mudar, ter uma nova identidade, mudar o comportamento, através de escolhas, através de disciplina, através de trabalho árduo. Aí é trabalho árduo. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer, não tem jeito, eu tenho que fazer mesmo. Fazer e fazer mais, e quanto mais eu fizer, melhor ficará para mim e para quem e para o corpo de Cristo a qual eu estou fazendo. Mais uma vez repito Lucas 16:10. Fiel no pouco. Fiel no pouco. Ah, pastor, então eu vou ler agora a Bíblia toda em um mês. Parabéns para você, ok? Mas eu prefiro aquele camarada que diz assim, vou ler um versículo por dia. Vou ler aquele versículo, vou meditar naquele versículo, vou orar com base naquele versículo, usando aquele versículo como base. Eu prefiro uma pessoa que estuda pouco, mas todo dia, do que uma pessoa que estuda muito, uma vez por mês. É aquele tipo de pregador que estuda somente no dia que vai pregar. Se não vai pregar, não estuda a Bíblia. Não busca conhecimento. É o tipo do cantor que ele... Ah, será que o pastor vai me dar a oportunidade hoje? Se for me dar, então eu vou ensaiar o hino. E termina cantando aquele mesmo hino, porque já tem aquele hino de cor. Não. Disciplina, repetição, exige você ser fiel no pouco. Tendo oportunidade ou não. Se aprimore. Se aprimore. Cada vez mais se aprimore. Vou dar um exemplo nosso. Por exemplo, quando a gente começou, há 18 anos, 2006, 2007, por aí, 2007, 2008, nessa faixa. Você vê que eu nem me lembro mais. E quando nós começamos, eu comecei a ter essa ideia. Teve um pastor que disse assim, meu filho, estude, se aprimore, se aperfeiçoe. E eu comecei a estudar. Comecei com um curso do CETADEB, do IBADEP, ainda tenho ele ali na minha estante. O curso não era meu, o curso era o meu pai que estava fazendo o básico em teologia, e eu pegava os livros do meu pai e ficava estudando e tentando responder às questões das atividades. Eu não tinha diploma, eu não estava comprando o curso, mas eu estava me aperfeiçoando. Logo em seguida, fiz a minha primeira formação em teologia, bacharel em teologia em São Paulo, depois fiz convalidação e fui me aprimorando. Tudo para que o dom que há em mim fosse florescendo cada vez mais. O meu chamado fosse sendo aperfeiçoado em Deus e para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo que ele vai subjugar o seu corpo para que ele possa correr ao ponto de alcançar, possa pelejar ao ponto de vencer. Ele disse, eu não estou correndo à toa, eu não estou lutando à toa. Eu tenho um propósito com isso. Então, a repetição nos leva a isso, ok? Terceiro, rotina. Você precisa formar uma rotina de trabalho, uma rotina para o seu chamado, rotina de formação.
que seria a rotina de formação? Vamos lá. Salmo capítulo 1, Salmo de número 1, versículo 2 e 3 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. É isso? Palavra gera estabilidade espiritual. Princípio sem palavra, sem direção. Então, entenda esse princípio. Sem palavra, sem direção. Então, qual é a rotina? Primeira rotina: palavra, Bíblia. Medite na palavra. Busque na palavra. Tem um curso que eu fiz de um camarada que estava passando uma aflição financeira tremenda, que ele disse, sabe uma coisa? Eu vou encontrar todos os versículos bíblicos concernentes a finanças e eu sei que Deus vai me dar uma orientação de como fazer para sair dessa situação. E o camarada foi lá, procurou e achou 3.352 versículos bíblicos falando sobre finanças. Ele descobriu que a Bíblia fala mais de finanças do que de salvação, e a partir daí criou um livro, e desse livro criou uma metodologia, um curso, e hoje tem ministrado em diversos países. Pensou nisso? É algo extraordinário quando você se dedica na palavra. Busque na palavra. Tire um tempo. Seja sagrado esse tempo. Que seja 15 minutos, que seja 10 minutos, mas seja um tempo que você vai se desligar de tudo. É a rotina da sua formação, é a rotina para que você possa exercer o seu chamado. Você que quer ser médico, advogado, professor, você quer passar num concurso, não tem que ter uma rotina de estudo para alcançar? Chamada é do mesmo jeito. Tem que ter uma rotina. E a primeira rotina é a palavra. Segunda rotina, tire um tempo para orar. Oração. Tem que ter oração. Orai sem cessar, a Bíblia vai dizer. Jesus sempre se retirava para orar. E o interessante é que, uma vez estudando sobre oração, eu descobri que 30% do ministério de Jesus foi orando, foi sobre os joelhos. Então Jesus orava. Moody disse, ore até você ter orado. Billy Graham disse, ore para que você tenha vontade de orar. Já pensou? Então, ore. Tenha isso como prática. Ore para Deus. Tente ouvir a voz do Senhor. Tem dificuldade na oração? Pega os salmos. Vá lendo os salmos e vá orando eles. Vá orando cada salmo, meditando neles. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas faça isso diariamente. Oração não é uma rotina religiosa. É um alinhamento espiritual. É o Espírito Santo indo te levando. Você está aqui fazendo esse curso. Deus tem me levantado para ter essa formação para você, e é bênção de Deus. Mas entenda que eu adquiri isso através da oração e do estudo da palavra. É Deus indo orientando. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos ensinará todas as coisas. Então, você precisa estar alinhado a Deus através da palavra e da oração. Dedique-se um tempo, todo santo dia. Ah, pastor, mas eu quero ser um juiz. Não importa se você quer ser um juiz, ou se você quer ser um pastor, ou se você quer ser um pregador, um cantor, ou fazer medicina. Não importa. Isso aqui nós estamos falando de propósito, de chamado. Há dois tipos de pessoas nesse mundo. As pessoas que vivem o chamado de Deus e as pessoas que não vivem o chamado de Deus. As pessoas que vivem o chamado de Deus, elas são prósperas, elas são felizes. Não tem a felicidade do mundo, que é baseada em ter, é baseada em ter coisas, em ter acesso a pessoas, a comprar carros, a ter... Não. A felicidade, a prosperidade que eu estou falando, biblicamente, é aquela de realização. Porque aí você vai ver um pastor em uma pequena igreja com 12, 15 membros, essa igreja, ele feliz, realizado, e você vai ver também um pastor numa igreja de 2.000 membros, sempre pedindo para sair, porque ele não está se sentindo realizado. Então a questão não é a quantidade, é a qualidade que você está dando a Deus. Eu estava ouvindo de um pastor, agora que está sendo bem conhecido na internet, e ele disse que só foi realmente entrar na internet a partir de 2021. Ele era meio que avesso a essa questão da internet, mas o camarada tem um conteúdo
tão aplicado que parece que é fácil o que ele está fazendo. Parece que é fácil, quando ele abre a câmera, ele já sabe o que tem que dizer. Não, ele se dedicou no pouco. Ele fez a sua atividade de casa. É o que eu sempre digo, uma pessoa que faz a atividade de casa, faz aquela atividade mandada pelo professor em casa, ele tem mais sucesso do que aquela pessoa que só estuda para a prova. Entenda isso, ok? Terceiro lugar, prática. Não adianta eu ler, não adianta eu orar, se eu não praticar, se eu não exercitar, se eu não buscar exercitar. Uma coisa sobre aprendizado que eu vi e destravou a forma como eu aprendia. Como eu falei para vocês, sempre tive dificuldade em aprendizado, mas eu descobri uma coisa. Quando você lê, você adquire uma certa porcentagem do conhecimento. Quando você escreve, você adquire praticamente o dobro ou o triplo do conhecimento. Quando você vê, você adquire muito mais do que você só lendo ou escrevendo. Quando você ouve, você adquire, se eu não me engano, 10%. Mas quando você ensina, você adquire 90% do conhecimento. Já pensou nisso? 90% do conhecimento, porque alguém está praticando. Praticando. Então, eu aprendi isso. Aí eu vi um filósofo antigo, não sei se foi Aristóteles que falou isso, ele disse assim, que aquela pessoa que mais precisa aprender, ela precisa ensinar. E eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu estou aqui meditando em alguma coisa, descubro algo novo na palavra de Deus, aquele texto salta aos meus olhos, deixo tudo, vou lá na cozinha onde está minha esposa e vou explicar para ela. Sabe, para eu descobrir isso, e falo. Na realidade, eu só estou trabalhando dentro de mim o aprendizado. Então, eu aprendo praticando. Tiago vai dizer, sede praticantes. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24, quem ouve e quem pratica. Eu vou assemelhar a ele a uma pessoa que edifica uma casa sobre a rocha. Certo? Então, pare para pensar nisso. Então, você está lendo, está buscando conhecimento, está estudando, está orando, está se conectando com Deus, está buscando no Senhor orientação, mas está de braço cruzado e não faz nada, você nunca terá um chamado próspero, você nunca verá Deus trabalhando através de você de fato, você nunca verá Deus, o seu dom despertado ao ponto de influenciar pessoas e edificar corações e o nome do Senhor ser glorificado. Não. Isso só acontece quando você coloca em prática. Uma certa vez, eu estava em uma cidade lá de Minas Gerais e pregando. E eu falando com um amigo sobre isso, e eu disse, rapaz, ele disse, pastor, já fui usado em dom de cura, de profecia e tudo mais. Eu disse, e você acha que Deus parou de te usar? Não, é você que acreditou nisso. Vamos fazer o teste. Hoje, depois que você terminar de pregar, vá lá, ore por cura, ore por milagres, ore para que Deus possa usar em profecia, em sinais, em maravilhas. E você vai ver Deus fazendo. E ele fez. O que aconteceu? Pessoas foram renovadas, outras foram curadas. Deus usou poderosamente em profecia, em discernimento, enfim. Foi uma bênção aquele trabalho. Agora, por quê? Porque ele estava orando, estava lendo, mas não estava aplicando. Então, pratique. Disciplina é buscar a palavra, buscar a oração, mas praticar. Ok? É onde entra a neurociência aí. Palavra forma crença. Oração regula a emoção e o foco. E a prática consolida a identidade. Então, repita comigo. A palavra, o estudo, certo? O estudo, independente da área que você esteja. O estudo, a palavra, forma crenças. Você vai entender, você vai mudar a forma de você pensar e de crer. A oração regula a emoção e o foco. Então você quer treinar o seu temperamento, quer ter mais foco? Oração.
Quer focar no seu chamado? Oração. Quer regular as suas emoções? Oração. Como eu falei, a oração ela pode reduzir até 80% da depressão e da ansiedade se ela for praticada diariamente. E, por fim, a prática, porque a prática consolida a identidade. É praticando que você vai mudando a sua forma de pensar, de agir, de fazer a obra de Deus. Você não se torna chamado por revelação, você se torna chamado por prática. Você pode ter tido a maior revelação do mundo sobre um chamado. Se você não estiver disposto a praticar o seu chamado, vai morrer com você. Uma certa vez eu fiz um vídeo dentro de um cemitério e dizendo: aqui está os livros que nunca foram escritos, os quadros que nunca foram pintados, as músicas que nunca foram compostas, as pregações que nunca foram pregadas. Porque aquelas pessoas morreram com essas habilidades e nunca foi executado. Não. Eu prefiro ser como Paulo, chegar no final da vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo está dizendo: eu fiz o que eu tinha de fazer, eu não estou levando nada comigo. As cartas que eu tive que escrever eu fiz, as correções que eu tive que fazer eu fiz, enfim, o evangelho que eu tinha que pregar eu preguei, agora eu só estou esperando a coroa. É isso que eu estou... esse é o desejo do meu coração, certo? Por isso que eu disse: não, eu tenho que compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis, e você está hoje aqui sendo abençoado com esse conhecimento. É cansativo, a gente tem que estudar mais, a gente tem que rever assuntos, a gente tem um tempo gasto para fazer um material desse, ok? Mas eu não quero levar comigo nada disso. Eu quero que você seja o instrumento para abençoar outras vidas. Então, o próximo passo é a aplicação do chamado, que aí você começa pequeno. Você começa do zero e vai aumentando o degrau. Você começa com uma mensagem, pregando uma mensagem de 5 minutos, mas bem estruturada. Depois você passa para uma de 10, 30, quando de repente você está pregando 2 horas. Você começa estudando 10 minutos por dia da palavra, quando daqui a pouco você está já escrevendo livros acerca da palavra. Você começa pequeno, mas tenha certeza que você terminará grande. Se eu não me engano foi Salomão, é isso mesmo, Salomão em Eclesiastes diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Para pensar nisso. Comece pequeno, seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer: requer-se dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Seja fiel. Seja fiel ao seu chamado. Você foi chamado para pregar, então seja fiel a esse chamado. Se dedique. Você foi chamado para cantar, seja fiel a esse chamado. Pare de repetir o mesmo hino porque você não está ensaiando. Vá aprender outros hinos. Componha os próprios hinos e Deus será glorificado na sua vida. Pastor, eu fui chamado para ser um administrador de uma empresa. Seja fiel nessa administração. Se dedique, se aperfeiçoe para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Pastor, eu fui chamado para ser gari. Meu chamado é varrer rua. Varra a rua da melhor forma possível. Entenda, seja fiel ao seu chamado. Não é sobre o que as pessoas vão pensar de você, é sobre quem você é em Deus. É o que Deus vai pensar de você. Então seja fiel. A fidelidade é mais importante do que a visibilidade. Tem pessoas que nunca vão te ver pregando, mas você sendo fiel, as pessoas que precisam ver você pregando verão. Eu fico pensando, camarada que em uma manhã de domingo, num dia frio, estava pregando com a igreja praticamente vazia, pregando o evangelho de Cristo, e fez o apelo e um menino se converteu. Eu não sei o nome desse homem, desse presbítero. Eu não sei o nome dele. Não é mencionado na história.
mas o nome do menino eu conheço, Billy Graham. Billy Graham se converteu por causa da pregação de um presbítero anônimo, em uma manhã de frio, de neve, numa igreja vazia. Então, seja fiel, porque os frutos que você vai gerar para Deus, vai trazer para você uma coroa de glória que não dá nem para imaginar, ok? Terceiro, construa uma base sólida. Qual é a base sólida? Palavra, oração, prática, seja fiel. Vou repetir, comece pequeno, seja fiel e construa uma base. Base sólida é igual a estabilidade no chamado. Não adianta você querer surfar na onda de muitos que tem por aí. Não. Permaneça onde você está sendo fiel. No dia que Deus for te levar para outro lugar, pode ter certeza que você será levado por Deus e não por movimentos, não por modismo. Não, seja fiel, tenha uma base estruturada, ok? E aqui a gente entra já encerrando esta aula e já querendo compartilhar muito mais com vocês, mas nós temos todo um cronograma a ser seguido. Aprenda isso. A neurociência, ela nos ajuda no desenvolvimento do chamado. A palavra de Deus é quem dá base para o nosso chamado. É o Espírito Santo quem sustenta o nosso chamado. Mas entenda isso. Identidade se forma por repetição. Então, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você se dedica ao chamado de Deus, mais isso vai sendo verdade na sua vida. A sua identidade vai ser mudada. O cérebro pratica o que você repete. Eu não consigo, isso trava. Eu pratico, ativa. Entendeu agora? Então, pare de se sabotar com palavras negativas e passe a falar palavras que Deus falou para Moisés. Eu serei contigo. Eu estarei com você. Ó, Gideão, tu é um homem valente. Você vai conseguir porque eu estou contigo. Você não está só. Então, entenda isso. Repita isso no seu coração. Repita a palavra no seu coração. Deixa a palavra ser a base da sua mente, do seu coração, e você verá uma identidade forte na presença de Deus. A ação gera identidade. Primeiro você faz, depois você sente, depois você se torna. Então, o primeiro passo é você fazer, cumprir o seu chamado. Uma coisa interessante que eu até notei para falar para vocês é sobre Abraão. Abraão, quando foi chamado em Ur dos Caldeus, capítulo 12 lá de Gênesis, o Senhor falou uma palavra muito interessante para Abraão. Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. A palavra sai-te ali, sai-te, palavra sai-te. No hebraico é lerrar, que quer dizer sai para ti mesmo. É uma saída, é uma saída de introspecção. Para Abraão, primeiro mudar a forma de pensar para depois sair. Então Deus disse, você primeiro precisa tirar as dúvidas que estão no teu coração e seguir essa voz de um Deus que você ainda não conhece, mas vai conhecer no processo do caminho. E Abraão sai. Ele primeiro sai, depois ele vai descobrindo quem é Deus no percurso, e depois você vai ver Abraão fazendo algo extraordinário, que é indo sacrificar o seu próprio filho. Lógico que Deus não queria o filho de Abraão, queria saber onde estava o coração de Abraão. Mas o escritor aos Hebreus, quando vai escrever sobre isso, lá em Hebreus capítulo 11, ele diz assim, que Abraão sacrificou o filho sabendo que Deus era poderoso para, mesmo depois de morto o menino, trazê-lo de volta. Olha só. Quer dizer, o processo dele saiu. Ele não conhecia Deus quando ele saiu, mas no processo ele foi conhecendo ao ponto de dizer, eu sei que o que o Senhor está me pedindo, o Senhor pode trazer de volta. É algo extraordinário. Então, primeira coisa que você precisa fazer ao terminar essa aula, leia Romanos capítulo 12, versículo 2.
E busque isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você pensa do jeito errado, obviamente o seu crescimento estará errado, o seu chamado será feito da forma errada e você não alcançará os objetivos que Deus quer que você alcance. Mas se você muda a sua mente, a renovação da sua mente é para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e aqui eu abro um parênteses, só para que você possa entender esse texto de forma melhor, quando você transforma a sua mente para entender qual seja a boa vontade de Deus, é quando você aceita a vontade de Deus. Aí você experimenta agora a agradável vontade de Deus, é quando você entende o que Deus quer para a sua vida. E a partir daí você começa a praticar, a viver, é onde você usufrui da perfeita vontade de Deus. É quando você pratica aquilo que Deus quer que você pratique, ok? Então, quais são as características do chamado? Para a gente ir encerrando. Primeiro, inclinação natural. A facilidade de nós fazermos aquilo, executarmos aquela tarefa. Segundo, incômodo espiritual. Isso é o que pesa no nosso coração, aquele que nos incomoda, vai despertar o seu chamado. Eu sempre tive incômodo com a questão do aprendizado, então eu busquei, me dediquei para poder ensinar. Sempre tive incômodo com a ignorância teológica, então sempre busquei a verdade bíblica como ela é, para poder passar de forma fiel o que o texto realmente diz. Terceiro, primeiro, inclinação natural. Terceiro, incômodo espiritual. Aí as bases bíblicas para inclinação natural, Êxodo 31:3. O incômodo espiritual, Neemias 1:4. Depois o fruto praticado, que é o resultado, João 15:8. O fruto precisa ser praticado, você precisa gerar fruto. Para de ficar com os braços cruzados e começa a agir em direção ao propósito de Deus. E quarto, constância no tempo, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Precisa ser constante. Como Paulo falou aqui, assim como o que corre sabendo que só um vai levar o prêmio, então corra de maneira que eu alcance. Então eu tenho que entender que é só um que vai levar o prêmio, então não posso ter dúvida. Será que vai ser eu? Não. Na sua mente é, eu vou alcançar o prêmio. Eu vou correr ao ponto de alcançar o prêmio. Mas se eu chegar por último, não, o prêmio aqui não é o troféu que vão te dar. Não é o troféu que vão te dar. É a realização que você terá no seu coração, na sua mente, e o Espírito Santo dizendo, você conseguiu aquilo que todo mundo achava que você não ia conseguir. Entende? É por isso que os grandes corredores, os atletas que se profissionalizam nessa área, por mais que eles sejam o último da corrida, eles nunca param de correr. Eles só param depois que cruzam a linha de chegada. Eles nunca param de correr. Quando chega a linha de chegada, aí ele, não, agora eu vou parar, vou descansar. Mas eles podem ser o último. Porque tem a visão do mundo é essa, você é o último, já acabou, todo mundo já ganhou o que tem de ganhar, para que correr mais? Não. Constância no tempo é você entender que você não está correndo mediante o que os outros esperam, mas mediante o que você é em Deus. Chamado não é sensação, é combinação de inclinação, peso, fruto e constância. Entendeu? Então, pare para analisar tudo isso. Você já tem um chamado. Entenda isso. Agora precisa estruturar a vida para sustentar. Todo esse curso, essas 4 aulas, mais os 4 encontros, mais os materiais didáticos e os exercícios que estão sendo passados através dos encontros online, os exercícios práticos, ele precisa ser estruturado. Então, eu estou te dando somente um norte, estou te dando um conhecimento, estou te dando uma metodologia,
porque a metodologia de fato será nos encontros online, uma metodologia para quê? Para que você possa terminar o curso e dizer, pronto, acabou. Não, é para você entender que o curso é só o começo dessa sua jornada, ok? Criados para boas obras, você foi criado para boas obras, ok? O chamado não é o fim da jornada, é o início da responsabilidade. Se você sente que está sendo ativado o seu chamado, tem que entender que você está no início da responsabilidade em Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz, recebereis poder. Quando você aceita o chamado, você também recebe a unção do Espírito Santo para executar esse chamado. Não é sobre unção para poder mostrar que tem, não. É unção para convalidar o teu chamado, para poder você exercer o seu chamado com ousadia e com propósito. Então tenha coragem para executar. Disciplina espiritual, para que você possa consolidar o seu chamado e clareza de propósito, porque Deus te chamou para algo maior. Então, a partir de agora, declare comigo o seguinte: eu vou viver meu chamado com constância. Diga em voz alta: eu vou viver o meu chamado com constância. Segundo, eu não vou mais viver travado. Eu não vou mais viver travado. E terceiro, eu recebo direção e disciplina espiritual. Tenho certeza que Deus fará coisas grandes através de você. Que Deus abençoe. Sou extremamente agradecido a Deus pela sua vida, pelo seu propósito de estar conosco aqui nesta formação chamado Sem Desculpas. A partir de agora, você deixa as desculpas de lado e começa a vivenciar o seu chamado. Que Deus abençoe e vamos colocar em prática tudo que você aprendeu.